E agora sim, começando de fato, diz aí, Pedro, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Líder dos Jovens que Vencem lá da Praça C, que vai acrescentar muito no programa de hoje. E o tema é importante, né, Pedro? Muito. Muito importante, Muito. extremamente relevante e precisamos buscar por isso. Nosso tema de hoje é discernimento espiritual. Como discernir o mundo espiritual, as coisas espirituais. É sobre esse tema que hoje vamos poder discorrer no programa Diz Aí. Bom, a entender, Pedro, por que é tão importante o cristão ter o discernimento espiritual? Boa. Pessoal, tudo bem? Mas excelente pergunta pra gente começar. A importância de a gente entender o discernimento espiritual é porque nós somos pessoas... Há uma alma, um ser vivente que está vivendo no mundo natural. Mas começamos no mundo espiritual. Então você que está assistindo, você tem uma alma, um espírito, o fôlego de vida de Deus está em você. Mas tudo começou primeiro no mundo espiritual. E já chego dizendo que o mundo espiritual é mais real que o mundo natural. Então é por isso que deve entender muito bem isso. Sim. E uma coisa pra gente poder entender, porque de repente essa pessoa tá começando ainda na fé, ou caiu de paraquedas aqui no primeiro vídeo, né? É o primeiro que ela está assistindo, seja muito bem-vinda. Mas pra gente poder explicar o que é discernimento e o que é o discernimento espiritual. Excelente. Discernimento é a gente distinguir o que é laranja de maçã, o que é pera de uva, o que é vermelho de laranja, o que é vermelho de azul. Isso é o discernimento. O espiritual é entender aquilo que é natural, ou seja, carnal, que a gente vê como um copo, e aquilo que é espiritual, ou seja, aquilo que não está no mundo terreno, é no mundo espiritual. E como que a gente pode desenvolver essa característica? Afinal, você já falou aqui sobre a importância disso, do cristão buscar, desenvolver, mas que ferramentas, que caminho que eu sigo para poder desenvolver, para ter mais esse discernimento? Seria interessante dar um passo antes, porque às vezes as pessoas não conseguem entender o que é discernimento espiritual e fica muito místico. Será que o discernimento espiritual é eu ver anjos subindo, descendo? Nossa, agora eu tô vendo espíritos malignos. Não, o discernimento espiritual tem... É visão aberta, né? Tem isso. Mas, na verdade, o discernimento espiritual é muito mais a gente entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Se somos pessoas que carregam o Espírito Santo, têm a palavra do Senhor, a gente precisa entender aquilo que vem de Deus. E pra gente aceitar o que é de Deus e rejeitar aquilo que não é de Deus. Então, por exemplo, no caso lá em Mateus 16, que vai narrar a história de Pedro e Jesus. Então, Jesus perguntou assim, nossa, quem vocês estão dizendo que eu sou? Aí, uns dizem que é João, outros dizem que é... Pedro falou, não, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele não foi nem carne, nem sangue que te revelou. Isso é o quê? Jesus falando, olha, não foi o Pedro que disse isso, mas foi o Espírito de Deus. E aí, nossa, Pedro se encheu. Lindo. Passa um tempinho, mas no mesmo capítulo. Sim. Ele falou assim, olha... Não é nem uma virada de folha, quase. Aí o que aconteceu? Jesus falou assim, não, eu vou me entregar, sou sacrifício, vou cumprir meu propósito. Não vou deixar você morrer, mestre. Não vou. Tenha compaixão de si mesmo. Não. E ele parece que, em outras linguagens, fala que a gente chama Jesus no canto de parede. Você não vai. Me chamou a atenção de Jesus. Doido, né? Maluco. E ele falou assim, Jesus falou, pra trás de mim, Satanás. Ué, mas não era ele que foi usado por Deus? Exato. Boca do Espírito Santo? Como assim? E aí o que acontece? E aí Jesus viu que não era Pedro que estava falando, mas era Satanás falando através de Pedro. Isso é discernimento espiritual. De a gente entender com clareza aquilo que vem de Deus e entender com clareza com aquilo que não vem de Deus. Perfeito, Pedro. Isso faz diferença porque a gente vive no mundo natural, né? A gente vive num mundo onde existem aflições, onde existem pecados, oportunidades para o pecado, e você ter esse discernimento de quando você ouve algum conselho, quando você ouve algum comentário, até mesmo quando você ouve alguma palavra, porque de repente, né, o pastor, por exemplo, ele pode estar falando algo e você precisa ser como aqueles de Bereia, que sempre confere na palavra para ver se está correto. Excelência. Então, o discernimento espiritual é até nisso, para você ouvir a palavra e você ir lá conferir, poxa, realmente é isso aqui, Deus falou forte ao meu coração, né? Você precisa ter esse discernimento porque isso vira uma chave na sua vida que você compreende as coisas naturais, você ouve aquilo e, poxa, isso aqui é a minha consciência, né? Porque tem isso, a voz de Deus, voz da consciência. Essa daqui é a minha consciência, não, essa aqui é a voz de Deus, é Deus falando. Então, isso realmente vira uma chave dentro de nós. E, Pedro, eu queria saber também se esse discernimento ele está disponível para todas as pessoas, né? Se todo mundo tem acesso a esse discernimento.
Excelente pergunta. Em 1 Coríntios fala que isso é um dom. Sim. Então, um dom é um presente dado por Deus. Mas como a gente está muito familiarizado com o dom de falar em línguas. Mas por quê? Todo mundo busca isso, né? Para ter a confirmação que, nossa, eu sou baseado no Espírito Santo. Mas a gente pouco procura esse dom de discernimento de Espírito. Saber se é de Deus ou não é de Deus. Sim. Então, a gente deve buscar isso. Buscar esse presente de Deus e a gente conseguir distinguir com clareza. Então, é algo que está disponível para todos, mas é algo que a gente deve buscar. E principalmente a gente que conhece a palavra de Deus. Porque a gente está numa fase de muitas decisões. A vida está tão corrida que a gente a nossa vida é muito uma decisão. Nossa, eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Eu escolho o A, eu escolho o B. Pego esse emprego ou não pego esse emprego? Faço qual curso de faculdade? E sabe o que me chama a atenção? Porque assim, o Espírito Santo ele ajuda a gente em decisões simples, até em decisões mais complexas. Porque tem gente que só vai recorrer ao Senhor numa grande decisão, que tem grandes impactos na vida dela, mas de repente a roupa que você vai vestir, Exato. ou até antes disso, a roupa que você vai comprar, né? Então assim, até nessas pequenas coisas. E eu já vi um vídeo uma vez que era uma mulher, ela estava sentada, como eu estou aqui agora, e daí a gente assim, crê que é realmente um discernimento, alguma direção que ela teve ali na hora. Ela simplesmente levantou e andou pra lá, não tinha nada lá, mas ela foi, levantou e andou em linha reta. E caiu o negócio. Na hora que ela levantou o negócio, caiu. Livramento. Livramento. Aí eu fico pensando, gente, o Espírito Santo tem dessas também, porque quantos livramentos, né? A gente não tem nem noção do que poderia já nos ter acontecido, mas por direções do Espírito Santo, coisa simples, ela levantou e saiu andando. E recebeu um grande livramento, assim, confie na direção do Espírito Santo, ter esse discernimento, né? Se tornar mais sensível a Deus. E Pedro, tem coisas na vida, eu queria saber a sua opinião sobre isso, se tem coisas na vida que a gente só acessa se tem o discernimento. Ai, com muitas coisas na vida são assim. Porque a gente, por mais que a gente falou no início, né, que somos pessoas espirituais, a gente está muito no palpável, sabe, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente toca. Então, por exemplo, a gente está na escola, você chegou em casa, os pais brigando. Nossa, aí você sai da igreja, vai pra igreja, respira um pouquinho, volta, mais briga, mais confusão. E aí seu pai te ofende, sua mãe te ofendeu. Você vai pensar, não foi minha mãe, não foi meu pai. Foi o mal que estava ali por trás dele tentando me ofender. Nossa luta não é contra a carne. Exato. Eu vou pra trás de mim, Satanás. Vai pra isso. Não dá também, né, meu amigo? Não dá, minha amiga. Mas a gente precisa... Você falou o quê? É ter sabedoria. E é sabedoria que a gente pode pensar, tipo, como Jesus. Jesus, quando ele foi na cruz, ele falou, Deus, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Não são eles, Pai. Mas a gente pode falar, nossa, isso aí foi Jesus. Mas se a gente for para Atos, a gente vai ver Estevão. E quando estava sendo apedrejado, gente, recebendo pedra, assim, morrendo. Deus, não imputa a eles esse pecado. Não coloca sobre eles a culpa desse pecado. Ele sendo morto. Exato. Mas por quê? Ele tinha visão. E a visão espiritual dele estava tão aberta que ele viu o céu se abrindo e Jesus à destra do Pai. Mas ele estava vendo que ali, tipo, não eram as pessoas, era o mal usando as pessoas. E a gente precisa isso. Como, exemplo, sua sogra falar mal com você, alguém te perseguir, essa visão vai te mostrar pra ti na prática, cara. Minha luta não é contra a carne nem sangue. Então não é contra, não tô contra essa pessoa. Sim, a briga não é contra a mãe, contra o pai, contra o vizinho, a tia. Não é? Não. É sempre ali espiritual, né? A gente tem que ter esse discernimento. E isso lhe livra de muitos problemas, né? Com certeza. Eu até me lembrei do texto lá de Provérbios 24, no versículo 3, que fala que com sabedoria se constrói a casa. Porque a gente lê Provérbios e ali é tido como o livro da sabedoria, porque você lê ali, tem tantos ensinamentos, tantas lições preciosas que te acrescentam muito. Se você não leu, leia. Tem até aquela dica, inclusive, tem 31 capítulos, então um mês que tem 31 dias, vai lendo um capítulo por dia, já vai ser ótimo. E daí, lá em Provérbios 24, 3, fala, com sabedoria se constrói a casa, o que é muito importante, buscar pela sabedoria, que vem da boca de Deus, vem da boca do Senhor. Aí a parte B do versículo fala, e com discernimento ela se consolida. Ou seja, a sabedoria é importante, mas o discernimento também. Você saber diferenciar essas duas coisas. O discernimento vai trazer a consolidação, o fundamento, aquela coisa fortificada. Não é só uma construção. Construir por construir, pode vir um vento e derrubar. Pode vir alguma dificuldade e aquela casa cair. Ela pode não ter estrutura. Construir por construir é muito fácil. Tem que construir com sabedoria e ela vai se firmar, se consolidar com discernimento. Eu queria falar um pouquinho sobre essa diferença de sabedoria e também de discernimento, né? Então, sabedoria a gente entende que
o suprassumo, sabe? O elixir da inteligência. Então, a sabedoria é quando a gente consegue aplicar o conhecimento que a gente tem. A gente conhece muita gente inteligente que fez mestrado, fez doutorado, mas não consegue aplicar. Por exemplo, tem muita gente que, por ter um alto grau de estudo, não consegue dar um bom dia para uma pessoa mais simples. Ou seja, ela não está aplicando o conhecimento que ela tem. Isso ela tem inteligência, então ela não é uma pessoa sábia. Então a sabedoria é quando a gente aplica nosso conhecimento. Isso é sabedoria. Mas o discernimento é um pouco diferente, mas apesar de elas se complementarem. O discernimento é quando a gente consegue distinguir as coisas. Então a sabedoria vai ser, eu consigo aplicar, e o discernimento é aquilo que eu consigo trazer. Tipo, é isso aqui eu quero, isso aqui eu rejeito. Então a sabedoria vai permitir que você consiga aplicar as coisas à ação, mas o discernimento vai te dizer, é isso aqui que eu tenho que aplicar, é isso aqui que eu não devo rejeitar. Então, é uma linha muito tênue, né? Sim. Mas a sabedoria é muito mais sobre aplicar o conhecimento de ação e o discernimento de você conseguir distinguir as coisas, separar o santo do profano. Show, perfeito. E agora, Pedro, a gente vai poder ajudar uma pessoa que mandou um caso pra gente hoje, é o Douglas, e ele nos escreveu assim: me chamo Douglas, tenho 20 anos e sou cristão. Desde pequeno, meus pais sempre me alertaram sobre o meu jeito de ser muito amigo de todo mundo, o que me deixava um tanto ingênuo em certas situações. Infelizmente, essa ingenuidade me levou a me ferir profundamente com algumas amizades. Ao longo do tempo, aprendi da maneira mais difícil a importância de ter discernimento espiritual nas minhas escolhas com relação às amizades e venho tentando aprender, mas tem sido difícil. Tenho muita dificuldade de ter esse discernimento espiritual para fazer boas escolhas e saber diferenciar o que é de Deus para minha vida e o que não é. Como é que a gente pode ajudar ela, Pedro? Excelente. Ele, no caso. Amigo, tem um versículo no Salmo que fala, no Salmo de Davi fala, amigo sou de quem guarda as suas palavras. Isso aí é tranquilo. Se a pessoa guarda a palavra de Deus, tem os mesmos princípios, essa pessoa tem que ser sua amiga. Lembrando que eu tô fazendo uma distinção aqui entre amigo e colega. O amigo é aquele que você leva o íntimo, onde você desabafa, que você abre o coração. Tem o conhecido, o colega, o amigo. E o melhor amigo. Então, por exemplo, o próprio Jesus tinha isso. Jesus tinha as multidões. Sabia fazer essa seleção, né? É uma coisa muito sábia. Modela Jesus. Tem a multidão, tinha os seguidores e tinha os 12. Mas dentro dos 12 tinha os 3 que ele chamou, cara, vamos lá pro Getsemane, eu preciso orar, ora por mim. E oraram por ele. Mas ele falou assim, ó, eu preciso de vocês 3 orando por mim. Ainda tinha aquele que ele amava. Que ele mais amava. Ele mesmo falou dele mesmo. Mas tinha... Mas que a gente se enxerga assim, né? Poxa, Deus me ama, eu sou amado por Jesus. Mas isso é lindo. Sim. É uma percepção muito bonita. Então, seja como Jesus. Consiga dividir muito bem as suas amizades, porque pode ter uma amizade que parece, nossa, muito legal, nossa, gosta das mesmas coisas que eu, faz as mesmas coisas que eu faço, mas sabe quando a água e o óleo não se misturam? É o discernimento espiritual que vai mostrar. Às vezes a pessoa tá dentro da igreja, a pessoa tá ali, mas quando você vê que a pessoa, estão ferindo princípios. Quando você vê que a pessoa tá ferindo princípios, já se afasta. Ah, mas eu vou ajudar, eu vou salvar. Muito isso acontece também no amor evangelístico. A pessoa tá ali, vou... Mas isso existe até em amizade, né? Aquela pessoa que acabou de aceitar a Cristo, né? E é um nécio ainda, tá caminhando. Poxa, tem que tomar cuidado com as amizades, mudar o círculo de amizade, porque eles podem sim te influenciar para coisas ruins, ainda mais quando você tá no começo da caminhada, não tem estrutura, né? Esatto. E aí, tá complementando, é um dilema entre eu ficar aqui com meus amigos íntimos, prontos para ter um ambiente saudável, mas também tá me preparando para eu ir lá fora ajudar eles. Então, cuidado para não misturar as coisas. Então, amiga, amigo. É o Douglas. Douglas, fica tranquilo, sabe? A palavra vai te orientar para você ter uma visualização muito clara de quem você deve deixar perto de você e quem você deve tratar apenas como colega. Certa vez eu vi uma ilustração muito interessante, acho que cabe dentro do tema de hoje, que era sobre um lugar que verificava notas falsas. Acho que você já ouviu esse exemplo, não sei. E assim, o que é mais fácil, né? Eles, para detectar uma nota falsa, eles aprenderem todas as técnicas para se identificar uma nota falsa, sendo que assim, isso muda todo o tempo, ou é mais fácil eles conhecerem muito bem a verdadeira?
Porque é assim que aparecer uma falsa, seja um método antigo, um método novo, eles sempre vão reconhecer que não é o estilo, né, da nota verdadeira. Então isso aqui traz uma lição pra gente. Primeira coisa é para você conhecer a fundo a identidade do verdadeiro, de Jesus, para você conhecer a identidade dele, estar firmado, consolidado nele. E daí você consegue reconhecer todo tipo de pessoa, ter esse discernimento, porque você reconhece, o Espírito reconhece, né? Então você se identifica com aquela pessoa, você vê que essa pessoa é bacana de se caminhar, é uma pessoa que está sempre acrescentando, essa pessoa me aproxima de Jesus. Então isso é fundamental. E o segundo ponto, já que aqui o Douglas tratou também de amizades, uma coisa que é interessante para ele é conhecer o verdadeiro amigo, porque Jesus é o melhor amigo. Então quando você conhece as características de amigo de Jesus, você sabe que amigo você quer ter por perto, naturalmente falando, né? Já tem o fato que o Espírito reconhece, mas agora, quando você reconhece características do verdadeiro amigo, você consegue ver essas mesmas características em algumas pessoas que também buscam conhecer o verdadeiro amigo. Exato. E aí dá o elo perfeito. Mas isso é um ponto de discernimento até entre pessoas e coisas, é tão importante, tão sensível, que lá em 2 João, o discernimento espiritual que vai fazer a gente dividir aquilo que é de Cristo do anticristo. Sim. Então, o discernimento espiritual que a gente... E a palavra chega a dizer que, tipo, muitos seriam enganados, né? Mas aí Deus falou assim, opa, não, vamos dar uma segurada. Mas por quê? Porque é muito parecido. Como você falou, tipo, tenta copiar a nota de forma, tipo, nos detalhes. Mas Às vezes até o toque. Tem umas que você nitidamente percebe que é um papel. Mas tem umas que a gente parece muito, quase o mesmo papel da quase a nota. mesma coisa, mas só quem conhece muito a verdadeira, para poder saber a diferença. Exato. Então, uma das bases do discernimento espiritual, não só de dom, de orar, pedir o Espírito Santo, Deus, ele vai te dar, mas de você conhecer a verdade. E aí, você, até mesmo quando vier o anticristo, que vai se parecer muito... Tem gente que acha que é óbvio, né? O anticristo vai chegar, não, o anticristo vai se parecer muito com Cristo. E aí você vai ter que só distinguir. Perfeito. Eu queria, só para a gente poder encerrar aqui com mais uma perguntinha, eu queria entender não só a importância, como a gente já falou tudo aqui, mas se existe um pré-requisito para se receber o discernimento. Já que assim, está disponível a todos, se nós queremos, podemos pedir a Deus, buscar ao Senhor, mas existe um pré-requisito em mim para poder adquirir discernimento? Excelente pergunta. No meu ver, e falou como o Pedro, Sim. No meu ver, o que eu entendo que a palavra, se é um dom e o dom está disponível pra gente, a gente pode buscar. Mas a gente precisa entender que a gente tem que estar pronto para receber. Não é para eu ver que quem está falando tá sendo usado por uma língua e eu vou ofender. É tudo para o crescimento e edificação da igreja. Então, quando eu for buscar isso, tá pronto para receber, o que eu tenho que ver? Como que isso vai ajudar na minha edificação com Deus, na minha família com Deus e na minha igreja, preparando a minha igreja para receber o próprio Cristo. Perfeito, Pedro. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, seja uma bênção por onde você for. Amém. Obrigado, Júlia. Bom, agora eu queria que você deixasse aquele convite especial, aquela convocação para os jovens da Praça Seca e região, de quando é o culto jovem, aonde é, qual é o horário e também redes sociais, inclusive YouTube. Pessoal, convocação máxima aqui agora. Todo sábado, às 5h30, se você estiver perto ali da Praça Seca, cara, mas não tão perto da Praça Seca, mas até perto do BRT. A gente fica a 400 metros, na Rua Conde de Benício 2277, 400 metros ali do BRT, muito perto. Todo sábado estamos no nosso culto jovem, cara, animal, muito fenomenal, assim, Deus, cara, desce ali purinho e você vai estar ali aprendendo também, inclusive, sobre discernimento espiritual. Então, faça esse discernimento espiritual, escute a voz de Deus, vá lá. E, mas Pedro, poxa, sou de outro estado, quero conhecer? Segue a gente nas redes sociais, @JQV Praça Seca. Seja no Twitter, seja no YouTube, mas principalmente no Instagram. Isso aí, receba! Convite feito, convocação feita. Os jovens que vêm da Praça Seca estão esperando por você. E muito obrigada a você de casa que ficou com a gente até aqui. Em breve a gente volta com muito mais Diz Aí e eu espero sempre por você. Mas até uma próxima. Deus abençoe. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!